Nas últimas eleições da presidência do Brasil no ano de 2022, acabaram ocorrendo situações não muito legais em relação à igreja. No decorrer dessa série, no decorrer das lições que a gente for estudando, a gente vai perceber que a aliança entre a política, entre o governo e a igreja, a religião, não dá muito certo não. Enfim, certas igrejas, que eu não vou citar nomes, e certos líderes religiosos, que eu também não vou citar nome, acabaram adentrando muito na política e levando a política nas igrejas. E isso não é uma coisa legal para se fazer, porque a política tem um lugar certo para falar sobre política, e a igreja não é esse lugar. A igreja não é esse lugar para falar sobre política. Então, infelizmente, acabaram ocorrendo muitas perseguições, entre aspas, entre pessoas que não concordavam muito com a ideia desses líderes religiosos, que se sentiam pressionadas, se sentiam ansiosas, tinham ataques de pânico, que infelizmente ocorreu nessa época da votação à presidência do Brasil. A lição dessa semana irá falar sobre as esperanças frustradas. Mas por que esperanças frustradas? Nossa, como é difícil falar. Esperanças frustradas. Esperanças frustradas. Esperanças frustradas. A lição dessa semana irá abordar sobre esperanças frustradas. Sobre como a igreja adentrar na política ou a política adentrar na igreja, um resultado muito ruim para os dias de hoje. A lição dessa semana começa lá em 300 depois de Cristo, quando Constantino era o imperador romano. Os cristãos daquela época, eles não estudavam muito a Bíblia e não sabiam muito sobre os seus princípios. Com isso, eles acabaram deixando a política adentrar na igreja. E com isso, ao decorrer do tempo, a igreja foi se perdendo ao longo do tempo. Até que chegou uma época em que o Constantino, ele tinha um adversário, posso dizer assim, chamado Licínio. Mais ou menos nessa época onde estava Constantino e Licínio, os cristãos, eles apoiavam tanto Constantino, os bispos da época, eles pediam orações para o apoio militar, para que o governo seja o mais poderoso da época, com medo do Licínio. Ou seja, a devoção deles era mais para Constantino do que para Deus. Eles só estavam estampados cristão aqui na testa, porém, de verdade, eles não eram mesmo cristãos, porque eles adoravam mais Constantino, pode-se dizer assim, do que ao próprio Deus. A lição dessa semana está abordando sobre política e religião, assim como vai ser a lição inteira. Esperanças frustradas. Como que a gente pode entender isso? A lição dessa semana irá abordar sobre política principalmente, mas não política falar, é partido de direita, partido de esquerda, não sei o que. A gente não vai falar sobre esse tipo de política. A gente vai falar sobre política em relação à religião. Política e religião. Jesus, quando veio na Terra, na época que ele veio, o povo estava tão conturbado. A política daquela época era monstruosa, era um terror. Por isso que tinha vários debates, várias pessoas contra uma da outra, assim como hoje em dia. Porém, Jesus veio a essa Terra e montou uma equipe que, se você ver a equipe, na época pelo menos, não tinha como dar certo. Essa equipe que Jesus criou, que são os discípulos, essas 12 pessoas que ele selecionou, pensavam diferente em relação a tudo. Todos os discípulos pensavam de uma forma. E Jesus fez com que eles se unissem para um propósito maior. Dois discípulos que deixam bem claro sobre o poder de Deus em unir as pessoas são Mateus e Pedro. Pedro era um zelota nacionalista que pescava, e Mateus era um globalista que coletava impostos. Um era totalmente contra o outro, não tinha como os dois darem certo juntos, trabalhando juntos. Jesus veio justamente para quebrar esse paradigma, para dizer que não é só porque duas pessoas pensam diferente que elas não podem trabalhar juntas para um propósito maior. Jesus, quando veio à Terra, ele nos mostrou que por mais que a gente pense diferente, por mais que a gente seja diferente em todos os aspectos, a gente pode se unir para um propósito maior. Se a gente tiver Jesus no coração, se a gente entender realmente o Espírito de Cristo que foi da última semana, e entender o propósito da missão de Jesus, todas as pessoas podem trabalhar juntas, todo mundo consegue trabalhar junto, sem nenhuma briga, sem nada, colocando claro Jesus como centro. Ainda quando Jesus estava reunindo os seus discípulos, não tinha os 12 ainda, tinha apenas alguns, como Mateus, Pedro, Tiago. Ele reuniu todo mundo para jantar, todo mundo para fazer um banquete na casa de Mateus.
o coletor de impostos. Até que os fariseus passaram na frente da casa de Mateus e viram que estava tendo um banquete. Aí eles perguntaram para Jesus: nossa, como é que você pode comer com esses pecadores? Você não sabe quantos pecados tem aí? Aí ele fala assim, que o Filho do Homem, ele não veio para os que já estão salvos, e sim para salvar os perdidos. Porque aqueles que não têm doença não precisam de cura. Isso tá lá em Lucas 5, 27, 32. Ele não disse exatamente isso, eu só troquei as palavras. Mas Jesus, nesse episódio, ele quis mostrar que, por mais que pessoas sejam diferentes e não concordem com você, a gente não precisa excluir elas. A gente não pode deixar elas de lado. Porque, por mais que a gente pense diferente, quando a gente quer chegar em algo, quando a gente quer batalhar por algo muito maior, a gente se une muito forte. Jesus queria mostrar que com essas pessoas que ele escolheu, que por mais que pensassem diferente politicamente, em relação a tudo, ele queria mostrar o poder do evangelho, sobre como o evangelho pode unir pessoas totalmente diferentes. Jesus veio para quebrar todos esses preconceitos que tinham com as pessoas. Na época em que Jesus veio, todo mundo esperava que o Messias libertaria o povo, libertaria o seu povo. Porém, eles achavam que Jesus, que seria o Messias, ia libertar o povo do Império Romano e estabelecer um reino. Com isso, eles esperavam tanto o Messias para poder sair dessa opressão do Império Romano. Porém, contudo, todavia, quando Jesus veio, não foi bem assim que aconteceu. Os próprios discípulos achavam que Jesus ia estabelecer um reino terreno. Um reino terreno. Engraçado de falar. Quando Jesus veio, os discípulos achavam que ele, vulgo Jesus, ia estabelecer o reino dele. Que ele ia lá tirar o imperador da época, que eu não vou lembrar o nome, desculpa. E ele iria ser o imperador, ele iria ser o rei, ele queria comandar tudo. Com isso, os discípulos, eles sempre estavam do lado de Jesus, para que quando Jesus tomasse essa posse, tomasse o trono, eles fossem as pessoas mais importantes daquele reino. E até as próprias pessoas que viram que Jesus era o Messias, achavam que ele iria tomar o trono do imperador. Porém, Jesus não veio para tomar o trono do imperador. Até tentaram colocar ele. Lá em João 6,15, falaram que tentaram forçar Jesus a ser rei. Porém, eles viram que Jesus não ia, nunca ia tomar a posse naquele reino, num reino terreno. Com isso, várias pessoas deixaram de seguir ele por conta de ele não tirar o povo da opressão de Roma. Nisso, teve um discípulo também que não gostou muito disso. Mais pra frente vai falar sobre ele. Essas pessoas que deixaram de seguir Jesus, Jesus não era a prioridade dessas pessoas. As ambições políticas estavam em primeiro, e não Jesus. Eles queriam usar Jesus para ter essas ambições políticas que eles tiveram. Porém, eles não conseguiram isso. E como não conseguiram o que queriam, eles deixaram de seguir Jesus só por conta de ele não obedecer, só por conta dele não ser um líder político. Os próprios discípulos mesmo até ficaram chateados. Mas teve um específico que a gente vai falar depois. Tem um episódio lá em Lucas 24 que fala sobre dois discípulos que vão a Emaús, que estão no caminho de Emaús. E eles estavam conversando, e nessa época Jesus estava morto. Eles achavam que Jesus não tinha ressuscitado ainda. Não, pera. Eles achavam que Jesus estava morto, porém Jesus já tinha ressuscitado. Aí eles estão no caminho de Emaús e Jesus chega para eles, só que não como Jesus. E Jesus perguntou para eles do que eles estavam conversando. Aí os discípulos perguntaram para ele, os dois: você não sabe o que tá acontecendo? Que Jesus morreu, não sei o quê? Aí eles falavam que eles estavam um pouco chateados porque achavam que Jesus ele ia tomar posse do reino e ia governar tudo. Ia tirar o imperador da época para poder governar. Porém, Jesus, não como Jesus, acabou dando um puxão de orelha neles, falando: vocês não leem essas coisas, você não lê os profetas, essas coisas, vocês não sabem que isso era necessário para ser feito. Então, até depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram chateados porque eles achavam que não iriam mais sofrer nas mãos de Roma. Jesus sempre teve uma resposta muito direta em relação a tomar posse de um reino. Ele fala lá em João 18,36: o meu reino não é deste mundo. Porém, as pessoas não entendiam isso, não queriam entender isso, porque elas queriam que o reino terreno fosse dele. Eles queriam que Jesus impôsse o reino dele. Jesus sempre falava e demonstrava que o reino dele não é deste mundo. Ele falava que queria livrar a gente do pecado, porém o pessoal não queria entender isso. Eles queriam que Jesus livrasse eles de Roma. E nisso, lembra do discípulo que eu falei? Não sei se você lembra de um cara chamado Judas. Judas, ele tinha ambições políticas muito fortes. E nisso, ele achava que Jesus iria, uma hora ou outra, assumir o reino. Toda vez que Jesus falava que o reino dele não era deste mundo, toda vez que Jesus discursava sobre isso, ele ficava cada vez mais bravo, porque ele não queria isso. Judas era o cara que se achava acima dos discípulos. Porém, contudo, todavia, como as intenções dele, como a verdadeira intenção dele não era seguir ele por amor, era por conta de ambições políticas, assim como o povo, uma hora ou outra ele
iria acabar caindo, ele iria acabar tropeçando. E a lição aborda também sobre a política de hoje. Eu não quero criticar você que apoia a direita ou a certo candidato, só queria falar para você que se você ficar acreditando em líderes políticos, promessas políticas, infelizmente você vai decepcionar. A gente tem que colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Ele sim nunca nos decepciona. Jesus é a única pessoa que a gente pode confiar. Porém, a gente não pode confiar com algo por trás. A gente não tem que confiar nele com um intuito por trás disso. A gente tem que confiar 100% nele. Assim como fala na Bíblia, buscar primeiro o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas. A gente não pode acreditar em Cristo justamente para conseguir algo. Não pode tratar ele como um garçom, como um gênio da lâmpada que a gente... No decorrer que você vai caminhando com Jesus, os seus interesses mudam, você vai mudando sua própria mente. Assim como em Romanos 12:2 fala, para a gente não nos conformar com este mundo, para que a gente mudar o nosso pensamento. Com Jesus é basicamente isso. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente muda o nosso pensamento, a gente começa a mudar as nossas ideias, os nossos interesses mudam radicalmente. E isso é muito bom. Não é aquela mudança de pessoa que fala, nossa, antes eu era melhor. Não, com Jesus você só vai melhorar. Passar por opressões políticas, perseguições, infelizmente vai fazer parte da nossa caminhada cristã. Mas a gente tem que focar no objetivo, que é o céu. Focar em espalhar o evangelho, porque daí Deus vai nos proteger em qualquer momento e Deus vai estar a nosso favor. Voltando a falar de Judas, quando estava com Jesus, ele estava lá, ele falava, sou discípulo de Jesus, amo Jesus, porém o coração dele dizia outra coisa, na verdade. Judas não queria abandonar os seus desejos políticos por nada, ele não queria esquecer a ideia de Jesus ser um rei terreno. E quando ele tentou forçar Jesus, acabou não dando certo. Porque o que ele achou que iria acontecer, não iria acontecer. Vamos aprender com Judas que, quando a gente caminha com Jesus querendo outra coisa, nada a ver com o evangelho, quando a gente quer outra coisa fora da linha do evangelho, a gente vai tropeçar uma hora, porque a gente vai encontrar alguma coisa que a gente não concorda, ou não concorda não, o que a gente não quer, que a gente não vai saber lidar, que vai contra os nossos desejos. A gente vai tropeçar e acabar saindo dessa caminhada com Jesus. Vamos colocar Jesus no nosso top 1 de coisas. Vamos colocar ele em primeiro lugar em relação a tudo. Porque aí desse jeito sim, a gente nunca vai nos decepcionar, a gente nunca vai se decepcionar e a gente nunca vai tropeçar. E pra terminar, por que esperanças frustradas? Porque o povo da época queria um reino terreno, mas Jesus veio para apresentar um reino espiritual, um outro reino, um reino que não é deste mundo, o reino dos céus. Mas por que o povo não conseguiu entender isso? Porque as ambições políticas deles falavam mais alto. Eles não queriam colocar essa ideia na cabeça de um reino de outro mundo que Jesus estava querendo oferecer. Vamos colocar não o reino do Brasil ou qualquer reino, qualquer política. Vamos colocar o reino dos céus na nossa mente como alvo para que a gente possa ser cidadão de lá. Porque lá realmente é a única política que vai dar certo. Lá é o único reino que irá dar certo em toda a história da humanidade. Que você não seja igual o povo, igual a Judas, que tá na caminhada com Jesus, porém seu coração fala mais alto. Que Jesus seja o seu foco total até a volta, que o seu coração fale de Jesus o tempo todo, para que você espalhe o evangelho e para também adiantar a volta de Jesus. Muito bem, gente, essa foi a lição dessa semana. Semana que vem a gente vai ter outro assunto. Se você ainda não garantiu a sua lição, vou deixar o link na descrição de novo para você poder comprar. Garanta a sua, é legal você ficar estudando. Na lição mesmo tem recomendações de outros livros para você ler. É que aqui, como é um resumão, não dá tempo de falar tudo, porque senão vai ficar chato e tal. Mas se você quer ler mais, entrar mais no assunto, na lição mesmo tem recomendações de livros para você ler. É isso, até semana que vem e que Jesus esteja no seu coração. Tchau!